A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Quem cumprimenta aqui é seu irmão em Cristo, irmão Feliciano. Quero dar um pequeno estudo dentro da palavra do Senhor sobre o poder secreto que tem o jejum e oração na vida do cristão. Tem pessoas que acreditam e têm certeza profundamente que há um mistério grande no poder secreto do jejum e da oração. Porque alguns buscam e vê o milagre e outros buscam e não vê. Tem tudo a ver em você acreditar, em você crer que o jejum e a oração que você faz pela sua vida a Deus tem um grande poder, uma grande relevância no mundo espiritual. Algumas pessoas não colocam isso em prática. Algumas pessoas não colocam isso em prática, mas se você colocar isso em prática na sua vida, pode ter certeza que a sua vida muda. A sua vida muda, você muda a sua vida espiritual com Deus. Tudo muda ao seu redor. Lógico que a gente sabe que o inimigo vai se levantar, como se levantou na vida de Jesus, né? Os 40 dias ele foi tentado. Se Deus foi tentado, você acha que não vai ser tentado? Quando você está orando, ou quando você está jejuando, buscando a Deus em jejum e oração? Para o cristão existe todo o esforço para buscar o Senhor. Existe sacrifício para receber algo da parte de Deus. Deus não vai receber qualquer tipo de oração. Deus não vai receber qualquer tipo de jejum. Deus não vai receber oração em jejum de pessoas que é materialista, que só pensa em bens materiais. Deus não recebe esse tipo de oração. Deus não recebe o tipo de oração de pessoas que têm pecado dentro do seu coração, mesmo assim não quer se arrepender dos seus pecados e pensa que Deus vai ouvir a sua oração. Deus só ouve a oração do pecador que quer se arrepender. A pessoa que quer se arrepender, largar as coisas do mundo e seguir a Jesus, Deus ouve a sua oração. Mas a pessoa que faz a vontade da sua carne e quer que Deus responda a sua oração, Deus é justo. E a gente pensa que por Ele ser Deus, a gente pensa que a gente depende de Deus. Você pensa que... me corrigindo, você pensa que Deus depende de você? Nós dependemos de Deus. Dependemos da sua misericórdia, do seu amor, do seu perdão. Dependemos de tudo isso ao Senhor. Tem muitas pessoas que só por elas servir a Jesus de qualquer maneira, pensam que Deus é obrigado a ouvir as suas orações. Não, Deus não é obrigado a ouvir as suas orações se não tem arrependimento de nada. Hoje eu quero falar sobre o poder secreto do jejum e da oração. Quero deixar aqui um versículo da palavra do Senhor que diz assim, em Lucas, capítulo 4, versículo 1 até o 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito Santo
ao deserto, onde por 40 dias não comeu coisa alguma, e terminando ele, teve fome. Hoje eu quero falar quais são as obras de Jesus Cristo, para a gente poder seguir o exemplo e fazer a mesma coisa que ele fez aqui na terra. Uma vez que Jesus Cristo é o nosso maior exemplo, ele, levantando em consideração que fomos coordenados, para realizar a mesma obra e ainda maiores, precisamos olhar para estas obras e ter pleno entendimento do suprimento que temos em Cristo. A primeira parte aqui que eu estou dando esse ensinamento para os irmãos é o entendimento do suprimento que temos com Cristo. Aqui em Lucas, que eu acabei de ler, nos revela a primeira obra de Jesus, que ele estava cheio da unção e do Espírito Santo. Jesus começou seu ministério depois que ele foi tentado. Então a palavra nos diz que Jesus estava com fome, mas não nos relata nada se ele estava com sede. Mas eu orei e perguntei ao Espírito Santo, e o Senhor falou que Jesus, eu perguntei para o Senhor se nesses 40 dias, ele tomava água. E o Espírito Santo disse que sim, que ele tinha água com ele. Então, se a Bíblia fala que ele teve fome e não sede, é sinal sim que teve água. Tem coisas na Bíblia que Deus revela o oculto, o profundo e o escondido, não é verdade? O oculto e o escondido pertence ao Espírito Santo, que ele está aqui na terra para revelar para quem busca, para quem pede, para quem tem dúvida. E o Espírito Santo está aqui na terra para esclarecer para cada servo e serva do Senhor aquilo que tem curiosidade de entender. Então, em outras palavras, Jesus jejuou por 40 dias, bebendo somente água. Eu estou afirmando uma coisa que eu recebi do Senhor, do Espírito Santo. Então eu estou afirmando isso, que o Espírito Santo falou que Jesus tinha água para beber. Cabe você acreditar ou não, mas foi algo revelado a mim. Amém? Então, a importância de você observar um particular dessa frase no registro sagrado, cheio do Espírito Santo. Jesus estava cheio do Espírito Santo antes de ser levado pelo próprio Espírito ao deserto. Então ele jejuou por 40 dias, e enquanto isso ele era tentado. Finalmente, conclui aquele período no deserto em que ele teve um confronto com o diabo. Satanás, irmão, ele procurou tentar Jesus com as 3 maiores tentações que ele sempre usou contra o homem. E hoje ele usa contra os homens e as mulheres. E muitos deles deram ouvido, e muitas delas deram ouvidos, e hoje estão seguindo o que Satanás ofereceu para Jesus. Bom, Satanás ofereceu para Jesus, não quis, então vou oferecer para os teus discípulos, para os teus seguidores. E eles vão aceitar Jesus, porque eu conheço eles. Eu conheço também a Bíblia, Jesus. E Jesus dá o segredo para nós, irmãos, para a gente permanecer na palavra, fiel na palavra, vigiando, ficando em vigilância. Porque Satanás sabe como derrubar o homem e a mulher. Pode ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus, mas Satanás sempre vai esperar um momento certo para derrubar. Primeira coisa,
que Satanás conseguiu, né, tentar, ele estava tentando Jesus. Primeira coisa, ele questionou a identidade do Senhor como Filho de Deus. E ele tentou levá-lo a usar o seu poder em benefício próprio, em sua sugestão de transformar pedra em pão e satisfazer a sua fome. Hoje, o que está acontecendo nesses pastores, nessas pastoras e nos irmãos de doutrina, é que o inimigo já ofereceu isso para alguns de doutrina e alguns já estão comendo isso, já absorvendo para eles. Porque Satanás, ele questionou o Senhor como Filho de Deus. Então Satanás tentou levar a conduzir, ele tentou conduzir a Jesus. Tentou a Jesus usar o seu poder em benefício próprio. A gente não pode usar Deus. É Deus que usa a gente, mas tem gente que usa Deus para o seu benefício próprio, usa os dons para o seu benefício próprio. Segunda coisa, o diabo tentou o Senhor a tomar para si a autoridade e a glória de todos os reinos desse mundo. Hoje você vê Satanás, né, pegando a glória que era para Jesus, está pegando a glória para ele, dando para o homem. Porque Satanás, ferindo os servos e a serva de Deus, está entristecendo o Espírito Santo, está entristecendo Deus. Porque Deus levantou aquela pessoa e hoje está sendo um instrumento usado pelo inimigo. Então, Satanás, né, ele toma a si a autoridade, a glória de todos os reinos desse mundo. Ele oferece para Jesus. Se assim o Senhor fizer, né, o diabo teria alcançado o seu objetivo, ser adorado. Quantos homens hoje, quantas cantoras hoje querem ser adoradas? Eles não colocam mais nem o nome de Jesus, colocam a foto deles. Nos outdoor, eles colocam até, quando elas vão cantar, ministrar, coloca lá a foto deles, né, numa praça. Por quê? Porque eles querem que Deus diminua e eles cresçam. Pela vontade de Satanás é sempre assim. Terceira coisa, Satanás, novamente, né, ele questionou a identidade do Senhor usando citações das Escrituras para seduzi-lo a se lançar do penhasco. Satanás também fala umas verdades. Como ele conhece a Bíblia, ele também sabe usar as verdades no momento certo e também sabe usar as mentiras. Satanás manipula a verdade e a mentira quando ele quer. Quando é para o seu como é para o seu bel prazer. E aí o que aconteceu? Satanás, né, questionou novamente a identidade de Jesus, né, citando as escrituras sagradas, e falou para ele: lança daqui do penhasco que os anjos vai te guardar. Coloca a tua confiança nos anjos, né, para ele te salvar. Jesus, no entanto, derrotou o tentador todas as vezes usando a palavra de Deus, sempre dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Então, Jesus venceu Satanás também através da palavra, porque quando Satanás vinha com a palavra, Jesus rebatia com ele: está escrito, está escrito. Então, essas três formas de tentações, ele continuarão sempre se manifestando de alguma forma durante o ministério de Jesus aqui na terra, que ele passou, né? Que foi até na cruz. Por exemplo, ele foi desafiado a agir em legítima defesa, a salvar-se a si mesmo para provar quem de fato ele era Jesus, né? Um semelhante altíssimo. Com certeza, irmão, teria trazido frustração ao plano da redenção do Pai.
Então ele foi, né? Ele foi tentado pela multidão, apoderar do trono, a se tornar um salvador político de Israel, ao invés de redentor espiritual. Finalmente, o desafio, né? O desafio escarnecedor de fazer Jesus chamar os anjos enquanto ele estava ali na cruz, foi também uma repetição da terceira tentação que levaria Jesus voluntariamente a pecar. Então, levaria Jesus a desistir de sua vida e a confiança nos anjos para salvar a Jesus. Só que Jesus recuou ser salvo. Jesus negou isso. Ele tinha que pagar pelo processo, tinha que padecer, porque foi isso que o Pai criou. Então ele decidiu enfrentar e destruí-lo, Satanás, morrendo por nós e tendo grande prêmio, tomando a chave da morte e do inferno. Amém? Segunda parte eu irei falar sobre o poder, né? O segredo do poder, né? Cada um de nós tem um poder. O que está dentro de nós é um poder glorioso, que é o Espírito Santo. Amém? Na segunda parte eu vou falar para vocês, dar continuidade aqui sobre a tentação de Jesus.